Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 11. Supervalorizamos as expectativas. Vini del Rei adora a boa vida. Carros velozes, negócios vantajosos, momentos divertidos. Considera-se um conhecedor de todas as coisas fantásticas. Está na crista de todas as ondas, à frente de todas as tendências, sempre inovando. Se algo é considerado melhor, ele precisa ter, e depois se vangloriar daquilo. Na verdade, se algum produto não tem reputação de excelência, ele nem chega perto. Não é super rico, mas tem dinheiro, que lhe permite se dar ao luxo de não desperdiçar sua vida com produtos e experiências inferiores. Ele veste ternos Armani. Os melhores. Caem como uma luva e projetam um ar de sucesso que lhe tem servido bem no trabalho como investidor em imóveis comerciais. Hoje ele está indo de carro assinar o contrato de um negócio imobiliário em seu novo Tesla, modelo S, o melhor carro do mundo. Nenhuma emissão de poluentes. Alta velocidade. Olhares de inveja. Vini adquire um carro novo de luxo a cada 1 ou 2 anos. Leu tudo sobre o modelo S antes de se sentar ao volante, mas foi o test drive que o conquistou. Deu para sentir a potência, a dirigibilidade e o controle sobre os quais tanto lera. Dava para ver os olhares fixos nele e ouvir os murmúrios com que sonhara. Aquele carro tinha sido feito para ele. Vini se julga o melhor negociador de imóveis do Vale. Qual Vale? Todos eles. Mas hoje ele vai fechar o negócio com Richard von Strong, um homem cuja reputação de sucesso e mau caratismo o precede como uma onda de choque. Normalmente sereno, calmo e controlado, Vini sentiu uma terrível dor de cabeça o dia inteiro. Ele segue para o estacionamento da primeira loja de conveniência pela qual passa. Dentro, procura pelo Tylenol mais forte, mas está em falta. Aqui, experimente este genérico, oferece o balconista. É a mesma coisa que o Tylenol, só que bem mais barato. Que? Está de sacanagem comigo? Nem ofereça essa imitação barata para mim. Não vai fazer efeito nunca. Tylenol é o que resolve. De qualquer modo, obrigado. De volta ao modelo S, Vini retorna uns poucos quilômetros, consegue encontrar seu Tylenol extra forte e o engole com um gole de água vitaminada de $3. Ele chega ao hotel de luxo onde Von Strong realiza todas as suas reuniões. Von Strong é conhecido por alugar uma cobertura para intimidar os adversários. A cabeça de Vini está latejando. Massageando o ar, passa pelo estacionamento ao ar livre e entrega ao manobrista suas chaves, esforçando-se por dizer ao adolescente no balcão que seu modelo S foi o carro com a melhor avaliação em sua classe, tem o desempenho de uma nave espacial e também salva o planeta. No elevador, Vini recebe uma mensagem de texto de sua assistente. Aparentemente, Von Strong precisou sair correndo por conta de uma emergência de família e sua parceira de negócios, Gloria Marsh, assumirá seu lugar. Vini respira fundo, relaxa os ombros, ajeita o terno sedoso e sente a dor de cabeça diminuindo. Vini está à vontade na negociação, achando que Gloria não pode ser tão durona quanto Von Strong. Houve a primeira oferta feita por ela com entusiasmo, já que está claro que ela com certeza não é o tipo que pega pesado. Ele reage com um valor maior do que estava planejando pedir a Von Strong. Não está preocupado. Ela não vai levar a melhor sobre Vini del Rei. Não naquele dia. No final, ele fecha o negócio. As condições são menos favoráveis do que ele esperava obter de Von Strong, mas se sente bem com aquilo. Ele parte, manda uma mensagem à assistente para que compre a melhor garrafa de vinho que conseguir encontrar e entra contente no seu modelo S para ir celebrar. O que está acontecendo aqui? Vini ilustra a história de como as expectativas distorcem nossos julgamentos de valor. Ele esperava que seu carro rodasse, parecesse e fosse percebido como melhor do que quaisquer outros, por isso pagou mais por ele do que por outro de que esperasse menos. Esperava que o Tylenol aliviasse sua dor de cabeça melhor do que uma marca desconhecida com a mesma substância química, por isso pagou mais por ele. Esperava que o homem fosse um negociador mais durão do que uma mulher, e pagou por isso também.
Quem já leu alguma coisa sobre o mercado de ações teve contato com as expectativas. Os preços das ações costumam refletir o desempenho de uma empresa em relação às expectativas dos analistas. Uma empresa como a Apple pode ter faturado 70 zilhões de dólares num trimestre, mas, se os analistas esperavam que faturasse 80 zilhões, então ficou aquém das expectativas e o preço da ação provavelmente cairá. Assim, em relação às expectativas, o desempenho dela foi fraco. Mas existe uma armadilha aqui que costumamos ignorar. Foram as expectativas dos analistas que elevaram o preço da ação a princípio. Os analistas esperavam que a Apple tivesse um bom desempenho, um desempenho de 80 zilhões, de modo que aumentaram sua percepção do valor da empresa. É isso que o nosso cérebro faz com as experiências também. À semelhança das ações das empresas, nossas avaliações são afetadas pelas expectativas do nosso analista mais confiável, nós mesmos. Se esperamos que algo seja realmente fantástico, nós o avaliaremos melhor do que se esperamos que seja uma droga. Esperaremos que o mesmo vinho bebido numa taça de cristal seja mais gostoso do que se for bebido de uma caneca rachada, e pagaremos mais por ele também. Isso acontece ainda que o dispositivo, item ou vinho subjacente fundamental seja exatamente o mesmo. O cérebro desempenha um papel importante no modo como experimentamos as coisas. Não me diga. O futuro é um lugar incerto. Não sabemos o que vai acontecer. Mesmo quando conhecemos o plano geral, amanhã vamos acordar às 6h30, tomar uma ducha, tomar café, sair para trabalhar, voltar para casa, beijar nossos entes queridos, e por M, deitar e dormir. Não conhecemos todos os detalhes, todas as reviravoltas imprevistas. O amigo da escola que veremos no metrô, o molho que vamos deixar cair na calça ou a tensão provocada pelo telefonema inesperado de um cliente difícil. Felizmente, nosso cérebro está dando duro para preencher algumas lacunas para nós. Baseamo-nos em nossos conhecimentos e em nossa imaginação para prever os detalhes de uma experiência futura. É o que a expectativa faz. Expectativas acrescentam cor às imagens em preto e branco que possuímos dos nossos eus futuros. Nossa imaginação é incrivelmente poderosa. Elizabeth Dunn e Mike Norton pedem aos seus leitores que se imaginem cavalgando um unicórnio nos anéis de Saturno. Depois observam que a capacidade de evocar uma imagem dessa atividade sensacional e impossível contribui para a magia que é ser humano e demonstra nossa capacidade de ir a quase qualquer lugar em nossa mente. Pense em nossa imaginação do futuro como uma superfície, com rachaduras, fendas e buracos. Aqueles buracos podem ser preenchidos com o líquido pegajoso das expectativas. Em outras palavras, a mente emprega as expectativas para completar a nossa visão do futuro. Nossas mentes são espetaculares. Grandes expectativas. As expectativas alteram o valor de nossas experiências durante 2 períodos diferentes de tempo. Antes de experimentarmos uma compra, ou o que poderíamos chamar de período de antecipação, e durante a própria experiência. Esses 2 tipos de expectativa atuam de formas fundamentalmente distintas, mas igualmente importantes. As expectativas proporcionam prazer, ou dor, enquanto antecipamos uma experiência e depois também mudam a própria experiência. Primeiro, ao ansiarmos pelas próximas férias, nós as planejamos, imaginando os bons momentos, os drinks e a praia de areia clara. Obtemos um prazer extra dessa antecipação mental. O segundo efeito das expectativas, porém, é bem mais poderoso. Durante a experiência, elas têm a capacidade de mudar a forma como experimentamos o mundo à nossa volta. Uma semana de férias pode se tornar bem mais agradável e valiosa por causa das expectativas maiores. Prestamos bem mais atenção e saboreamos os momentos mais plenamente como resultado das expectativas. Não é só a nossa mente que muda com elas, o nosso corpo também muda. Sim, quando dedicamos tempo à antecipação mental de algo, o nosso sistema fisiológico se modifica também. O exemplo clássico é o cão de Pavlov, cuja antecipação mental de comida o levava a salivar. No momento em que começamos a esperar algo, mente e corpo começam a se preparar para aquela realidade. Essa preparação pode e consegue afetar a realidade da experiência. Expectativas importam? Ao contrário dos demais efeitos psicológicos do dinheiro que exploramos, as expectativas, como a linguagem e os rituais,
podem modificar o valor real da nossa experiência, e não apenas a nossa percepção desse valor. Exploraremos mais essa distinção importante na parte 3 deste livro, na qual sugerimos como podemos usar algumas peculiaridades humanas a nosso favor. Antecipação positiva e negativa. No período de antecipação, as expectativas aumentam ou reduzem o valor de qualquer compra que fazemos. Se esperamos que uma experiência seja positiva, nós nos preparamos para ela, talvez sorrindo, liberando endorfinas, ou simplesmente vendo o mundo sob uma luz mais favorável. O mesmo vale para as expectativas negativas. Se esperamos que algo seja ruim, nosso corpo se prepara para aquela experiência negativa, talvez se tensionando, resmungando, ficando estressado, fitando nossos sapatos e nos preparando para encarar o mundo miserável à nossa volta. Se obtemos prazer ao antecipar férias divertidas, isso aprimora nossa experiência das férias quando chegamos lá. Se passamos 4 semanas devaneando sobre deitar na praia e beber coquetéis, isso tem seu valor. Se acrescentamos o prazer das expectativas à experiência real, 4 semanas sonhando mais uma semana de férias reais, vemos como as expectativas aumentam o valor total para nós, acima e além do simples momento das férias reais. Em outras palavras, adquirir uma semana de férias nos traz 5 semanas de prazer. Algumas pessoas dizem que compram bilhetes de loteria sabendo perfeitamente que não ganharão só porque os bilhetes dão a elas alguns dias de prazer imaginando o que farão com o prêmio. De modo parecido, baixas expectativas podem reduzir o prazer de uma experiência. Se vamos fazer um tratamento de canal daqui a uma semana, ele pode arruinar cada dia até lá, com todas as imagens e todos os pesadelos horríveis que teremos. Depois teremos o tratamento de canal. E vai doer. Teremos a dor do tratamento de canal mais o pavor do tratamento de canal. Lembra-se de como discutimos que descrições ricas e rituais aprimoram a experiência de consumo? As expectativas atuam de forma semelhante. Expectativas aprimoradas mudam o modo como avaliamos as próprias experiências. As expectativas atuam como sinais do valor que não estão ligados diretamente à coisa que estamos comprando. Não estão mudando o item comprado, elas são a percepção daquele item pelo nosso cérebro, que muda a nossa experiência daquele item. A conexão expectativa-experiência. Não é só a nossa percepção de algo que é modificada pelas expectativas, mas o desempenho real e a experiência da própria coisa. As expectativas têm um impacto real não apenas em como nos preparamos para uma experiência, mas na sensação subjetiva e objetiva da experiência. Já foi comprovado que as expectativas melhoram o desempenho, aprimoram a experiência de consumo e mudam as nossas percepções, afetando assim a nossa capacidade de mensurar o valor e a disposição para o pagamento. Como a linguagem e os rituais, as expectativas nos ajudam a enfatizar os aspectos positivos, ou negativos, daquela experiência, dando a esses elementos um grande peso. Venham de onde vierem, as expectativas têm o poder de alterar a nossa realidade. Vini esperava que seu Tilenol e seu Tesla funcionassem bem, de modo que, na experiência com eles, funcionaram. Pessoas que esperam que um desenho animado seja engraçado riem mais. Aquelas que esperam que um político se saia bem em um debate acreditam, depois, que tenha se saído bem. 2 E aquelas que esperam que uma cerveja tenha gosto ruim acabam não gostando dela tanto quanto gostariam sem essa expectativa. 3. No clássico de Rudolf Erich Raspe As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen, o herói da história está preso num pântano. Ele consegue sair do lodaçal junto com seu cavalo simplesmente puxando a si mesmo pelos próprios cabelos. Embora seja claro que isso é fisicamente impossível, Munchausen acreditava que funcionaria, esperava que funcionasse, e funcionou. Infelizmente, nós, personagens de não ficção, não somos capazes de usar as expectativas para mudar tanto nosso corpo, mas, mesmo assim, elas fazem uma grande diferença. Existem muitas pesquisas sobre como as expectativas mudam o desempenho das nossas atividades mentais. Entre algumas das descobertas mais surpreendentes e perturbadoras, incluem-se: quando mulheres são lembradas do fato de serem mulheres, elas esperam ter um desempenho pior em exercícios de matemática e realmente têm um desempenho pior. Quando mulheres asiáticas são lembradas do fato de serem mulheres, elas esperam ter um desempenho pior em exercícios de matemática e realmente têm.
Mas, quando essas mesmas mulheres são lembradas de que são também asiáticas, elas então esperam ter um desempenho melhor nos exercícios e realmente tem ponto 4C ponto quando professores esperam que certas crianças na turma tenham um desempenho melhor e que outras tenham um desempenho pior. Cada grupo de crianças tem um desempenho correspondente ao esperado. Isso ocorre porque o comportamento do professor e as expectativas da criança sobre o próprio desempenho foram moldados pelas expectativas iniciais do professor. Ponto 5. Embora esses estudos tenham implicações maiores sobre o impacto dos estereótipos e preconceitos, para os nossos propósitos eles simplesmente enfatizam a capacidade das expectativas de alterar a nossa perspectiva mental e as nossas habilidades. Vale a pena observar que existe uma aceitação intercultural crescente do poder das expectativas de impactar o desempenho além das nossas meras habilidades mentais. Do apelo para jogar o seu desejo para o universo à disseminação dos quadros de sonhos e ao uso da visualização pelos atletas de elite, as pessoas acreditam no poder transformador da criação de expectativas. Embora a gente não vá comentar a ciência científica dessas práticas específicas, nós, autores do que será um best-seller mundial, um filme de sucesso e algo imprescindível para promover a vida e a paz na Terra, também acreditamos um pouco nelas. Então, as expectativas importam, mas de onde elas vêm? Dando uma repaginada. O branding, ou gestão de marca, cria expectativas porque aumenta a percepção de valor. Ele certamente influencia o desempenho subjetivo, como estudos que remontam à década de 1960 confirma a M. As mesmas carnes 6 e cerveja têm um gosto melhor quando existe uma marca associada a elas. 7 Entrando na neurociência por um momento, pessoas relataram maior prazer ao consumir um refrigerante com marca conhecida, correspondendo a níveis de ativação maiores no córtex pré-frontal dorsolateral, uma área do cérebro associada às emoções e lembranças culturais. Ponto 8 Em outras palavras, o branding não apenas faz as pessoas dizerem que desfrutaram mais as coisas, realmente torna essas coisas mais desfrutáveis dentro do cérebro. Em um recente estudo de branding, voluntários foram solicitados a testar determinados produtos, alguns de marcas sofisticadas e outros não. Os participantes acabaram acreditando realmente que os óculos de sol de marca bloqueavam mais a luminosidade do que aqueles menos conhecidos e que protetores de ouvidos de marca eliminavam mais os sons. Nesse experimento, todos os produtos eram exatamente os mesmos, mas com etiquetas diferentes. O rótulo teve um impacto real na utilidade percebida de cada produto. 9. Seria de esperar que as marcas melhorassem apenas as expectativas em relação a um produto, de que um deles iria, supostamente, bloquear mais luz e eliminar mais ruído. Mas as expectativas criadas pelas marcas realmente melhoram o desempenho em termos objetivos. Quando examinamos o desempenho real, vemos que cada produto de marca, respectivamente, de fato bloqueou mais luz e eliminou mais ruído. Os participantes se convenceram a ser verdadeiros crentes, convertendo-se à Igreja da Santa Marca. Esperavam que os itens de marca tivessem melhor desempenho e fossem mais valiosos, e foi a própria expectativa de cada participante de um tal valor maior que aumentou o valor. Foi uma profecia autorrealizável aplicada aos óculos de sol e protetores de ouvidos. Também gostamos de nos ater a marcas em que passamos a confiar. Talvez já tenhamos comprado certo tipo de carro, digamos, um Honda. Acreditamos que essa marca tem mais valor do que outras, que deve ser melhor, que nosso julgamento deve estar certo. Dick Vittin e Raul Goa descobriram que, na verdade, pessoas que compram um carro novo do mesmo fabricante do qual compraram antes pagam mais do que aquelas que estão comprando aquela marca de carro pela primeira vez. 10 Trata-se de um comportamento de automanada asterisco e de um acréscimo de preço por uma marca de renome combinados. A reputação, relacionada à marca e, muitas vezes, confundida com ela, também molda as expectativas. Vemos seus efeitos por toda parte. Não foram apenas os nomes Tesla, Tylenol e Armani que fizeram Vini acreditar que os itens que escolheu eram produtos mais velozes, mais prestigiosos e melhores. Foram também as reputações daqueles produtos específicos. Dan e seus colegas Baba Shiu e Ziv Karman realizaram um experimento em que apresentaram aos participantes bebidas energéticas da marca Sobe, sozinhas ou acompanhadas de um texto que afirmava que melhoravam a função mental e a resolução de quebra-cabeças. Os participantes que receberam o texto também receberam muitos artigos científicos, fictícios, respaldando aquela afirmação.
O que os resultados mostraram foi que o desempenho dos participantes que obtiveram os estudos, fictícios, foi melhor, em testes subsequentes, do que o daqueles que beberam SOB e não tiveram acesso ao selo de aprovação científica. Ou seja, a reputação do SOB como solucionador de problemas criou nos voluntários do estudo uma expectativa de que bebê-lo aumentaria seu desempenho mental, e aquela expectativa levou a um desempenho realmente melhor. 11. Em julho de 1911, a Mona Lisa era só mais uma pintura. Em agosto de 1911, foi roubada do Louvre. Enquanto as autoridades tentavam localizá-la, subitamente longas filas de visitantes se formaram aguardando para ver o espaço vazio onde a pintura estivera pendurada. O número de pessoas que foram ver a ausência da pintura foi maior do que o das que tinham ido para ver a própria pintura antes do furto. O furto havia se tornado um sinal do valor da Mona Lisa. Com certeza ninguém iria furtar uma pintura sem valor. O crime trouxe um valor ainda mais duradouro para a Mona Lisa e o Louvre. Atualmente a pintura talvez seja a obra de arte mais conhecida de todo o museu. Seu valor é imensurável. Sua reputação, reforçada pelo furto, a antecede no mundo inteiro. Jeff estudou na Universidade de Princeton, uma instituição de prestígio e de alto renome. Ele esperava uma educação excelente, provavelmente a obteve e com certeza pagou por ela. Ele também se beneficiou da reputação da universidade, independentemente do aprendizado que possa ter recebido, em entrevistas de emprego, networking e festas de confraternização. A reputação de uma grande variedade de universidades e faculdades costuma moldar as expectativas de todos, de pais a funcionários de admissões, de recrutadores de empregos a encontros às cegas. O que não significa que suas reputações não sejam merecidas, mas suas marcas e reputações certamente afetam as opiniões das pessoas e as expectativas de seus graduados. O passado é prólogo. Nossas experiências passadas também moldam nossas expectativas sobre experiências futuras. Uma boa experiência com um produto, um carro, um computador, um café, um destino de férias, fará com que supervalorizemos aquele produto, projetando a nossa experiência passada sobre o nosso consumo futuro potencial. Hollywood produz continuações e refilmagens aos montes. Estudos provavelmente revelariam que 145% de todos os novos projetos de Hollywood não passam de velhos projetos sob novos nomes. Por quê? Porque gostamos do filme original e recompensamos o estúdio na bilheteria. Como a nossa experiência anterior coletiva foi positiva, as expectativas de todos, especialmente do estúdio, em relação à continuação deveriam ser altas. Ao menos suficientemente altas para que eu gaste uma grana para vê-los detonarem a minha infância. Um dos problemas das expectativas que resultam de experiências passadas é que, caso elas divirjam demais da própria experiência, podemos ficar desapontados. Quando o contraste entre as expectativas e a realidade é grande demais, a força das expectativas não consegue superar essa diferença e elas fracassam. Os clientes da JC Penney esperavam preços de liquidação e, quando não viram ofertas, ficaram indignados, ainda que os preços reais fossem, na prática, os mesmos de antes. Imagine um adolescente que recebe um vale-presente de R$ 25 de aniversário de uma tia que, durante muitos anos, havia enviado vales-presente de R$ 100. Qual seria a sua reação? Ela normalmente manda R$ 100. Que droga! Perdi R$ 75,00. Em vez de vê-lo como um ganho de R$ 25, ele o vê em termos de sua expectativa de R$ 100 baseada em padrões do passado e percebe o presente como um prejuízo. De novo, o desempenho passado simplesmente não é garantia de sucesso futuro. Mas vá dizer isso às nossas expectativas. O fato de algo ter dado certo no passado não significa que dará certo no futuro. Um bife pode estar bem passado demais, um furacão pode atingir o nosso local de férias, um momento assustador num filme de terror pode parecer trivial sem o elemento surpresa. Só temos uma chance de passar uma primeira impressão, isso vale para pessoas e compras. Mas não é assim que acontece com as nossas expectativas. Elas estão previamente carregadas com as nossas experiências passadas, ávidas por serem aplicadas repetidas vezes às mesmas experiências e às novas. Apresentação e ambiente também criam expectativas que ajudam a transformar a percepção em realidade.
Servir o vinho em recipientes de diferentes formatos, estilos e materiais. Um cálice de licor, uma taça de cristal elegante, uma caneca, pode mudar a percepção do valor e, ao mesmo tempo, mudar o preço do vinho. Lembra-se de quando Cheryl bebeu o vinho numa caneca de café em sua escrivaninha e depois num restaurante chique com amigos? O líquido, o mesmo produto, valeu bem mais para ela quando bebido em uma delicada taça de cristal. Marco Bertini, Eliofec e Dan realizaram um experimento em que ofereceram café a estudantes. Colocaram creme e açúcar perto do café, em louças bonitas ou em copos de isopor. Aqueles que obtiveram seu creme e açúcar do conjunto mais bonito disseram que gostaram mais do café e que pagariam mais por ele, ainda que, sem saberem, fosse idêntico ao café servido ao lado dos copos de isopor. 12. De forma semelhante, alguém famoso e super talentoso tocando violino no metrô soa como um mendigo para quem passa apressado, enquanto um amador arranhando as cordas em um suntuoso teatro pode não soar bem, mas soa menos mal do que se tocasse nas ruas. Timing é tudo. O poder das expectativas é mais forte quando pagamos por algo antes de consumi-lo ou experimentá-lo. Como exemplo, vamos rever a dor do pagamento. Quando pagamos antes de consumir algo, aquilo reduz a dor que sentimos no momento do consumo. Se pagamos R$ 100 por algo que não consumiremos por, digamos, 3 meses, obtemos o item de R$ 100 mais os 3 meses de antecipação, de momentos sonhando acordados pensando nele e de empolgação. Assim recebemos mais do que pagamos. Quando enfim chegamos a consumir o tal item, podemos até sentir que o conseguimos por uma pechincha. Pagar após consumir também reduz a dor no momento do consumo até certo ponto, mas obtemos menos valor e menos alegria na antecipação da experiência de consumo em si. Ao refletirmos sobre o passado, precisamos usar a nossa memória, que, com aqueles fatos e detalhes obstinados, tem menos liberdade criativa do que a nossa imaginação quando ela é usada para sonharmos com o futuro, com todos os seus espaços vagos e suas possibilidades acenando para a gente. Estudantes da Universidade do Sul da Califórnia obtiveram mais prazer de um videogame quando, antes de jogarem, imaginaram quão empolgante seria o jogo. Adiar o consumo aumenta o que os cientistas sociais chamam de fator antecipação. Usando chocolate e refrigerante, eles constataram que os participantes apreciavam mais consumir esses itens se tivessem que aguardar um pouco. 13. Embora esses resultados reforcem o que instintivamente sabemos sobre o prazer maior que resulta da antecipação, parece que alguém precisa descobrir por que tantos estudos em ciência social envolvem experimentos baseados em chocolate. Você se lembra de que Jeff e a esposa pagaram antecipadamente pela lua de mel e tiveram várias semanas para imaginar quão divertida ela seria, certo? Aquilo mostrou o benefício das expectativas de uma experiência prazerosa. Por outro lado, expectativas negativas podem enfraquecer nossas avaliações. Dan e alguns colegas certa vez serviram a estudantes cerveja com uma gota de vinagre. Havia só um pouco de vinagre na cerveja, mas o suficiente para mudar o sabor. Aqueles informados do vinagre antes de beberem a cerveja gostaram dela bem menos do que aqueles que ficaram sabendo do vinagre depois. Se contamos às pessoas que algo pode ser desagradável, provavelmente concordarão conosco não apenas porque a experiência física é diferente, mas também por conta das expectativas geradas pela advertência. 14. O futuro encerra possibilidades infinitas. Quando se trata dessas possibilidades, tendemos a ser otimistas. Antecipação, imaginação, expectativas. Todas elas contribuem para que o valor do que obteremos depois aumente, seja um espetáculo, uma viagem ou um chocolate gourmet delicioso. Entretanto, quando refletimos sobre uma experiência do passado, a realidade rudemente orienta a nossa avaliação. Somos forçados a preencher as lacunas com fatos. Revendo os rituais. Os rituais e a linguagem também criam expectativas que impactam o desempenho e a fruição de algo. Já discutimos as formas como descrições detalhadas, digamos, de itens no cardápio de restaurantes sofisticados, aumentam a nossa atenção e o nosso foco. Mas ainda não analisamos como elas também aumentam as nossas expectativas. Qualquer refeição digna de um monólogo de 3 minutos deve ser deliciosa. É o que esperamos, e é o que nos convenceremos de estar experimentando. Sabemos que os rituais podem melhorar ainda mais a nossa experiência. Eles reduzem a ansiedade e aumentam a confiança, o foco e a atenção.
Imprevisivelmente racional, Dan descreveu o benefício de tomar, como ritual, Airborne, o suplemento nutricional que alegava prevenir ou curar o resfriado comum. A efervescência e a espuma davam a impressão de estar funcionando. O ritual o influenciava a se concentrar e fazia com que esperasse se sentir melhor. Antes de se apresentar no palco ou de jogar sinuca, Jeff passa por certos rituais, com chicletes, pastilhas e refrigerante ginger ale. Não pergunte por quê. Serão superstições, rituais ou simples besteirol? Não sabemos. O que sabemos é que Jeff acredita que melhoram o desempenho dele, talvez porque tenha crescido inspirado nos rituais estranhos e de inegável sucesso do excêntrico jogador Wade Boggs, da terceira base do time de beisebol Boston Red Sox *. Asterisco Boggs, 5 vezes campeão de rebatidas, comia frango antes de cada partida, escrevia a palavra vida em hebraico na terra antes de se posicionar e tinha uma série de outros rituais específicos, como o momento do treinamento de rebatidas, dos alongamentos e dos treinamentos em campo. Expectativas? Ótimo! Mal arranhamos a superfície das muitas origens das nossas expectativas, mas o objetivo é percebermos quão comuns e poderosas elas são. Seu impacto é inegável, fazem com que valorizemos as coisas de formas não relacionadas ao valor real e estão por toda parte. Está claro que as expectativas modificam a maneira como valorizamos as coisas na nossa vida, do trivial, Tilenol e café, ao sublime, arte, literatura, música, comida, vinho, amizade. Se nossas expectativas sobre uma experiência são altas, qualquer que seja a fonte dessas expectativas, nós a valorizaremos muito e estaremos dispostos a pagar um adicional por ela. Se esperamos menos dela, nós a valorizaremos menos e estaremos dispostos a pagar menos. Às vezes isso é bom. Se vamos gostar ainda mais de comer comida japonesa, talvez devêssemos pagar mais por expectativas boas e um combinado mais gostoso. No entanto, às vezes as coisas não são tão claras assim. Se acreditamos que um produto caro de marca funciona melhor do que o mesmo produto com nome genérico, e as nossas expectativas condizem com essa atitude, deveríamos pagar mais por ele? Alguns contam com as próprias expectativas mais do que outros. Admitimos que Vini parece ser do tipo babaca, mas somos como ele às vezes, quando, na incapacidade de reconhecer nosso comportamento, contamos com as próprias expectativas para avaliar nossas escolhas e definir nossos gastos. Claro que uma fonte poderosa de expectativas que alteram o valor é exatamente aquilo que estamos tentando compreender: o dinheiro. Quando as coisas são caras, esperamos mais delas, e quando são baratas, esperamos menos. Depois, por um ciclo autocriado de expectativa e valor, obtemos aquilo porque pagamos, ou estamos dispostos a pagar. 12. Perdemos o controle. Rob Mansfield só vai conseguir se aposentar no dia de São Nunca. Um homem de negócios altamente instruído, bem-sucedido e que trabalha por conta própria, Rob não tem poupado para a aposentadoria. Na casa dos 20 anos e até o início da dos 30, ele trabalhou numa grande empresa que oferecia um fundo de pensão, incluindo uma contribuição patronal, mas ele optou por não aderir. Ganhando o que considerava um salário escasso, achava que precisava de cada tostão só para sobreviver e para se divertir um pouco enquanto ainda era jovem. Optar por descontar algumas centenas de dólares de seu contra-cheque parecia uma ideia idiota para ele. Em vez disso, preferiu curtir a vida pelos 5 ou 10 anos seguintes. Depois que obtivesse um aumento substancial, pensou, não seria problema poupar um montão a cada mês. O Rob futuro cuidaria do Rob aposentado. Como consultor freelancer gerindo o próprio negócio, Rob agora ganha uma boa grana. Não é sempre, mas consegue pagar as contas para si e a nova esposa, bem como ocasionalmente aproveitar as melhores coisas da vida. Mensalmente reserva dinheiro para os impostos e o plano de saúde, mas não para a aposentadoria. Em seu casamento, 5 anos atrás, os novos sogros distraíram os convidados de Rob com relatos da aposentadoria precoce deles. Os dois foram poupadores frugais e, aos 60 e poucos anos, estavam desfrutando um estilo de vida simples, mas sem trabalhar. Viajavam para visitar parentes, jogavam tênis, passavam bons momentos juntos, curtindo um ao outro. E comiam num monte de restaurantes de comida a quilo.
Aquilo parecia de um tédio mortal para Rob, que se deleitava com a emoção de gerir o próprio negócio e com as recompensas de jantar fora, viajar e comprar brinquedinhos novos sempre que fechava um contrato. Ele tem gosto por motocicletas clássicas. Compra uma nova a cada não sei quantos anos e está constantemente reformando, consertando e polindo o cromo daquelas que possui. Às vezes até anda nelas. Cerca de 2 anos após se casarem, por insistência dos pais dela, a esposa de Rob perguntou a ele, pela primeira vez, sobre o plano de aposentadoria. Ele brincou que vinha investindo na loteria e havia recentemente plantado 2 carvalhos e comprado uma rede. A mulher fez um olhar de espanto e perguntou: Sério? Ele respondeu: Não, mas relaxa, não esquenta com isso. Rob, fica tranquila. Desde então, todo mês Rob cogita dar início a um plano de previdência autofinanciado. Mas ao final de cada mês, não importa quanto tenha ganhado, sente que não consegue. Tem contas para pagar. Além disso, existem coisas que quer fazer para ele e a mulher: jantares românticos, viagens de M de semana, novos acessórios para as motos, sistemas de som melhores, e é mais importante eles se sentirem bem e curtirem a vida enquanto podem do que poupar. Na verdade, passaram anos e ele continua sem economizar. E agora o trabalho está diminuindo um pouco. O Rob do futuro não está poupando mais dinheiro do que o Rob de 25 anos atrás. Infelizmente, Rob está em boa companhia ao deixar de poupar, ou não poupar o suficiente, para a aposentadoria. Em 2014, quase um terço dos adultos americanos não havia começado a poupar para a aposentadoria. E quase um quarto daqueles mais próximos do fim de suas carreiras, 50 a 64 anos, não havia começado a poupar para a aposentadoria. Em outras palavras, quase 40 milhões de famílias com pessoas em idade para trabalhar nos Estados Unidos não têm quaisquer ativos para a aposentadoria. Mesmo entre aquelas que têm, os saldos das contas estão bem abaixo das estimativas conservadoras de quanto essas famílias precisarão para financiar suas aposentadorias. Outra pesquisa descobriu que 30% dos americanos estão tão defasados na poupança para a aposentadoria que precisarão trabalhar até os 80 anos. A expectativa de vida média é de 78 anos. São 2 anos negativos para curtir a aposentadoria. Os americanos são ruins não só na poupança, mas na matemática também. Uma pesquisa interessante até descobriu que 46% dos consultores financeiros americanos não têm planos de aposentadoria. 4 É isto mesmo, aqueles cuja profissão é nos ajudar a poupar não estão poupando. Boa sorte, mundo! No Brasil, de acordo com dados do Banco Mundial de 2016, 4 em cada 100 brasileiros economizam dinheiro para os anos finais de vida, um dos índices mais baixos do mundo nesse quesito e o pior da América Latina. Pensar em juntar quantias fixas mensalmente para quando estivermos aposentados nos ajuda a ganhar controle no que diz respeito à qualidade da nossa velhice. O que está acontecendo aqui? A história de Rob, e a das poupanças para a aposentadoria em geral, ressalta nossos problemas com a gratificação adiada e o autocontrole. Temos dificuldade em resistir às tentações, mesmo quando sabemos perfeitamente o que é bom para nós. Levante a mão se você prometeu ontem à noite que acordaria cedo para malhar. Levante a mão se levantar a mão foi o único exercício que fez hoje. A gratificação adiada e o autocontrole não estão unicamente ligados à psicologia do dinheiro, é claro, mas a nossa capacidade de adiar a gratificação e nos controlarmos influencia a forma como gerimos, bem ou mal, o nosso dinheiro. Enfrentamos questões de autocontrole o tempo todo, do trivial, nós procrastinamos, perdemos horas fuçando mídias sociais, comemos uma terceira porção de sobremesa, ao perigoso e destrutivo, não tomamos nossos medicamentos, fazemos sexo desprotegido, lemos mensagens de texto ao volante. Adiando o chocolate. Por que temos tantas dificuldades com autocontrole? É porque tendemos a valorizar certas coisas agora no presente bem mais do que as valorizamos no futuro. Algo que é ótimo para nós, porém que só chegará daqui a dias, semanas, meses ou anos, não é tão valioso quanto algo que é satisfatório mas está disponível agora. O futuro simplesmente não nos tenta tanto quanto o presente. Em seu famoso teste do marshmallow,
Walter Mischel deixou crianças de 4 e 5 anos sozinhas, cada uma com um só marshmallow. Disse a cada criança que, se não tocasse no marshmallow por determinado tempo, alguém traria um segundo marshmallow, porém só se aquele primeiro não tivesse sido tocado. A maioria das crianças devorou o marshmallow logo de cara e nem chegou a curtir o segundo. Mas nós não somos crianças, não é mesmo? Não somos impulsivos. Temos autocontrole. Assim, responda a isto. Você preferiria metade de uma caixa de chocolates gourmet agora ou uma caixa cheia dos mesmos chocolates daqui a uma semana? Imagine que passamos com os chocolates por você para que possa vê-los e cheirá-los. Eles estão bem debaixo do seu nariz, bem perto da sua boca salivante. O que você faria? A maioria das pessoas, a maioria dos adultos, diz que não vale a pena esperar mais uma semana pela caixa completa de chocolates, preferindo pegar a meia caixa agora. Então somos iguais às criancinhas que adoram marshmallow? Mas espere! E se adiarmos a escolha para o futuro? Preferiríamos a meia caixa de chocolates daqui a um ano ou a caixa inteira de chocolates daqui a um ano e uma semana? É a mesma pergunta. Vale a pena esperar outra semana pela caixa completa? Acontece que, quando a pergunta é apresentada dessa forma, sobre o futuro distante, a maioria das pessoas diz que preferiria esperar mais uma semana pela caixa de chocolates maior. Daqui a um ano, parece que acreditamos que esperar mais uma semana por meia caixa adicional de chocolates é uma escolha válida. Ah, então talvez sejamos adultos afinal. Na verdade, não. A diferença entre a nossa escolha agora e a nossa escolha sobre o futuro é simplesmente que decisões tomadas no presente, algum chocolate agora ou mais daqui a uma semana, envolvem emoção, e decisões sobre o futuro, não. Quando imaginamos a nossa realidade no futuro, nossa vida, nossas escolhas, nosso ambiente, pensamos nas coisas diferentemente do que fazemos no presente. Hoje a nossa realidade está claramente definida, com detalhes, emoções e assim por diante. No futuro, não está. Assim, no futuro, podemos ser pessoas maravilhosas. Praticaremos exercícios, faremos dieta e tomaremos nossos remédios. Acordaremos cedo, pouparemos para a aposentadoria e jamais leremos mensagens de texto enquanto dirigimos. Imagine quão enriquecido estaria o mundo se todos escrevessem os grandes romances que prometeram começar qualquer dia desses. O problema, é claro, é que nunca chegamos a viver no futuro. Sempre vivemos no presente. Hoje nossas emoções atrapalham. Neste exato momento elas são reais e tangíveis. Nossas emoções no futuro são, na melhor das hipóteses, apenas uma previsão. Elas são imaginárias, e no nosso futuro imaginário, podemos controlá-las. Assim, nossas decisões sobre o futuro estão livres das emoções. No presente, porém, elas são reais e poderosas. Levam-nos a sucumbir à tentação repetidamente e cometer um erro após outro. Foi por isso que todos os meses, mesmo aqueles que estiveram antes no futuro, Rob deixou de poupar para a aposentadoria e sucumbiu à compra de um alto-falante novo ou um pote de cera para pneus. É isto que acontece quando acrescentamos as emoções ao mix de tomada de decisões. O agora nos tenta, mas o futuro não. Mantendo nossos exemplos na área geral do estômago, imagine que nos perguntem o que preferiríamos no mês que vem, uma banana ou um bolo de chocolate. A banana é mais saudável, melhor para nós. O bolo de chocolate é delicioso. Diríamos, no futuro, comerei a banana. O futuro não tem nenhuma emoção, de modo que a escolha. Alimentar gera apenas uma comparação de valor nutricional. O que é melhor para nós? Mas, quando enfrentamos a escolha no presente entre a banana e o bolo de chocolate, pensamos, neste momento, quero mesmo é o bolo. No presente, levamos em conta o valor nutricional e as emoções, e também desejos e necessidades. Para a maioria das pessoas, o bolo de chocolate cria muito mais atração emocional do que a banana. Definição emocional. Grande parte do que nos afasta emocionalmente dos nossos eus futuros é o fato de esses eus futuros serem tão mal definidos. Com frequência os imaginamos como pessoas inteiramente diferentes dos nossos eus presentes. 5 Entendemos, sentimos e nos conectamos com nossas necessidades e nossos desejos atuais bem mais do que com os desejos e as necessidades futuros.
As recompensas imediatas de um marshmallow, meia caixa de chocolates ou um sistema de som melhor são claras e intensas, portanto impactam nossas decisões num grau maior. As recompensas dessas coisas no futuro desconhecido são bem menos intensas, menos tangíveis e menos reais para nós, motivo pelo qual só tem uma influência pequena nas nossas decisões. É mais difícil se conectar emocionalmente com um futuro abstrato do que com um presente real. Poupar para o futuro, ou a incapacidade de fazê-lo, é um ótimo exemplo da diferença emocional entre pensar no agora versus pensar em mais tarde, e, quando se trata da aposentadoria, bem mais tarde. Quando economizamos para a aposentadoria, temos que abrir mão de algo real agora para que o nosso futuro possa aproveitar, e precisamos fazer esse sacrifício por um eu futuro com o qual nem sequer conseguimos nos conectar, um eu futuro no qual nem sequer queremos pensar. Quem quer pensar em ficar velho e necessitado quando podemos estar jovens e necessitados agora? Como deveríamos julgar valor com base nos custos de oportunidade? Quais outras coisas conseguiríamos comprar com o dinheiro que estamos prestes a gastar? Acrescentar gastos futuros a essa equação torna a análise dos custos de oportunidade ainda mais complexa. Como comparamos a tentação real de comprar ingressos para assistir a um show esta noite com a possibilidade de que esse ingresso de R$ 200 poderia ser gasto no medicamento de que talvez precisemos daqui a 30 anos? É bem difícil fazer essa comparação. A questão da poupança para a aposentadoria é particularmente complexa e incerta. Precisamos saber quando pararemos de trabalhar, quanto receberemos até aquela data, quanto tempo viveremos, quais serão as nossas despesas durante a aposentadoria e, é claro, qual será o rendimento dos nossos investimentos. Basicamente, quem seremos, do que precisaremos, o que o mundo nos fornecerá, e a qual custo, daqui a 20, 30, 40 anos. Mole, não é mesmo? As ferramentas para o planejamento da aposentadoria tampouco são simples. Existem planos e também planos alternativos e planos para gerir os planos alternativos enquanto a gerência altera os planos alternativos. Existe a questão dos impostos e as das despesas futuras, dos rendimentos de nossos investimentos, se os temos, da em ação, dos planos de previdência privada ou dos fundos de pensão, da aposentadoria pelo governo e por aí vai. Tentar entender tudo isso pode ser intimidante e confuso. É como tentar pensar num sinônimo para a palavra sinônimo. Poupar requer que avaliemos o futuro distante e incerto e planejemos de acordo. Algo que Rob foi incapaz de fazer. E algo que muitos de nós não conseguimos. Ainda que sejamos capazes de descobrir a melhor forma de poupar o máximo, ainda assim enfrentamos tentações e os desafios do autocontrole. É fácil sentir-se bem agora. É difícil imaginar que poderemos não nos sentir bem amanhã. Como já dissemos, muitos outros disseram antes e acreditamos valer a pena repetir. O benefício de consumir algo no presente sempre sobrepujará o custo de abrir mão daquilo a m de poupar para outra coisa no futuro. Ou, como Oscar Wilde sintetizou a questão, posso resistir a tudo, menos às tentações. 6. Força de vontade versus tentação. A maioria de nós tenta superar a tentação usando a força de vontade. Mas raramente temos o suficiente desta última para superarmos a oferta incessante da primeira. A tentação está por toda parte, com o tempo e a tecnologia, aumenta sempre mais. Pense nas leis aparentemente supérfluas de que precisamos para refrear a tentação, de impedir o roubo a evitar que bebamos ao volante, de controlar o abuso de analgésicos a reprimir o casamento entre primos. Não haveria leis contra essas coisas se as pessoas não fossem tentadas a praticá-las. Vejamos, por um momento, as mensagens de texto ao volante. Claro que somos capazes de medir os custos e benefícios de ler uma mensagem de texto assim que aparece versus potencialmente sofrer um desastre e morrer ou matar alguém. Ninguém jamais disse, veja bem, pensei na relação custo-benefício de conferir minhas mensagens de texto enquanto dirijo. Pensei nos custos de tirar uma vida. Pensei enquanto quero permanecer vivo. E decidi que vale a pena checar as mensagens de texto. Na verdade, vou começar a ler e mandar mais mensagens daqui para frente. Não. Todo mundo reconhece que o momento em que abrimos um celular enquanto dirigimos aumenta a probabilidade de um acidente. Todos admitem que fazer isso é uma forma bem estúpida de arriscar a nossa vida e a dos outros. Ninguém considera que essa seja uma escolha sábia. Mesmo assim, continuamos fazendo isso. Por que somos tão tolos?
por causa dos fatores emocionais, da nossa incapacidade de adiar gratificações, da incerteza de morrer por usar o celular ao volante e da nossa superconfiança na capacidade de evitar a morte. Juntos, esses fatores distorcem a equação de valor. Continuamos sendo pessoas perfeitas no futuro, mas o uso do celular é no agora. O agora nos tenta. Gastamos mais dinheiro do que sabemos que deveríamos, comemos mais do que sabemos que deveríamos, e dependendo da nossa afinidade com a divindade, pecamos mais do que sabemos que deveríamos. A tentação explicita a lacuna entre como racionalmente achamos que deveríamos nos comportar e como emocionalmente nos comportamos, seja com a nossa carteira, a nossa boca ou os nossos instintos. Quando se trata de gastar e, portanto, deixar de poupar, as tentações são quase constantes. Supomos que ninguém precisa de um compêndio sobre nossa cultura de consumo, mas, por via das dúvidas, ligue a TV, entre na internet, leia uma revista ou percorra um shopping e sinta a onipresença da tentação. Rob mergulhou de cabeça na tentação. Cercou-se de equipamentos de lazer caros em casa e de equipamentos de motos sofisticados. Esses bens constantemente lembravam do que ele possui, quem ele é e o que ele quer. Todo mês ele sabia que deveria poupar, mas não conseguia resistir à tentação de gastar. Como a criança em todos nós, e o adulto na maioria de nós, Rob tinha pouquíssimo autocontrole. O motivo é que o autocontrole requer não apenas o reconhecimento e a compreensão das tentações do agora, mas também a força de vontade para evitá-las. E força de vontade, por definição, requer esforço. O esforço para resistir à tentação, para rejeitar os nossos instintos, para recusar um marshmallow grátis ou um equipamento de moto sofisticado, ou qualquer coisa que tenha alguma ressonância emocional. Não temos total compreensão sobre a força de vontade, mas sabemos que é um poder difícil de dominar. Poupanças insuficientes são apenas uma manifestação da falta de força de vontade. Mas economizar requer mais do que apenas força de vontade. Para pouparmos, primeiro precisamos botar no papel um cálculo para criar uma estratégia de poupança. Depois precisamos reconhecer as emoções que nos tentam a desviarmos dessa estratégia e ainda precisamos exibir a força de vontade para superar essas tentações que nos aguardam em todos os cantos. Obviamente, é mais fácil não começar a poupar para a aposentadoria. Assim, não precisamos mudar nenhum comportamento nem reduzir quaisquer dos nossos prazeres atuais. É mais fácil esquentar uma refeição gordurosa no micro-ondas do que comprar, lavar e preparar legumes frescos. É mais fácil permanecer obeso. É mais fácil, também, justificar nossos comportamentos do que mudá-los. Não é culpa nossa que ocasionalmente nos deliciemos com aquele bolo de chocolate. A culpa é do bolo, por ser delicioso. Controls remotos. Vale a pena indagar quais outros fatores, além de desconsiderar o futuro, reduzem nossa força de vontade, impactando nossa capacidade de superar a tentação, a qual usa as nossas emoções para nos fazer supervalorizar o presente, emoções que são a razão de não termos autocontrole. Todos conhecem o fenômeno humano da excitação sexual. Dan publicou um artigo em 2006, com George Loewenstein, apresentando sua descoberta de que, quando sexualmente estimulados, os homens fazem coisas que normalmente considerariam repugnantes ou imorais. 7 Outro artigo relacionado ao assunto relatou que os homens tomavam decisões piores quando excitados. 8 Além da excitação, outros fatores comuns que aumentam ainda mais nossa tendência a perder o controle incluem álcool, fadiga e distração. Juntos, eles constituem as bases do setor de cassinos e dos infomerciais altas horas da madrugada. A música medíocre, mesclada ao soar constante de moedas e ao retinir das máquinas caça-níqueis, nenhuma porta ou relógio visível, coquetéis grátis e oxigênio bombeado são as armas de distração dos cassinos. Edições aceleradas, descrições longas e os estados mentais dos espectadores durante o bloco de programação das 3 da madrugada são as armas prediletas da TV a altas horas da noite. Os profissionais de ambas as áreas desenvolveram impérios com base na nossa incapacidade de resistir à tentação. Interagindo contra nós mesmos. Claro que o problema do autocontrole não atua independentemente dos outros problemas de avaliação já discutidos. Pelo contrário, amplia tais problemas. Passamos todo esse tempo mostrando que é realmente difícil pensar sobre dinheiro.
É desafiador pesar os custos de oportunidade, evitar o valor relativo, ignorar a dor do pagamento, deixar de lado nossas expectativas, olhar além da linguagem e assim por diante. E agora estamos deixando as coisas ainda mais desesperadoras ao explicarmos que, além de todos esses desafios, boa parte da tomada de decisões financeiras envolve o futuro. Envolve qual a quantia de dinheiro, quais desejos e necessidades teremos ou não mais tarde na nossa vida e, ainda, os desafios do autocontrole. Assim, além de avaliar o valor correto das nossas opções financeiras atuais, precisamos pensar no futuro, o que dificulta ainda mais as coisas. Você se lembra de Brian Vancin, autor de Por que Comemos Tanto, e de sua tigela de sopa sem fundo durante a nossa discussão sobre a relatividade? Bem, as pessoas não continuavam comendo a sopa só por causa dos sinais de fome causados pela relatividade, a quantidade de sopa julgada pelo tamanho da tigela. Ou seja, com frequência comemos só porque vemos comida, não porque estamos com fome, mas porque ela está ali. É o nosso instinto de comer porque comer é gostoso. É tentador, é imediato, é agora. Sem autocontrole, não há nada que nos impeça além do fundo distante de uma tigela sem fundo. Ao menos não somos peixes. Se pusermos comida demais num aquário, o nosso peixinho dourado, vamos chamá-lo de Wanda, continuará comendo até seu estômago explodir. Por quê? Porque os peixes não têm autocontrole. E Wanda não leu este livro. Assim, quando nos sentirmos decepcionados com nosso autocontrole, podemos nos lembrar do peixe. Podemos nos comparar com Wanda e nos sentir bem. De modo relativo. A dor do pagamento tem algumas implicações sobre o autocontrole. Ela nos deixa conscientes das nossas escolhas. Faz com que sejam mais óbvias e nos ajuda a manter certo autocontrole. Se usarmos dinheiro vivo em vez de cartão de crédito, tendemos ainda mais a sentir o impacto de um jantar de R$ 150 com amigos. Essa sensação no presente nos auxilia a combater a tentação da refeição cara. Da mesma forma, mecanismos que diminuem a dor do pagamento nos ajudam a detonar o autocontrole e nos fazem cair na tentação com mais facilidade e rapidez. A contabilidade mental, especialmente a contabilidade mental maleável, é outra tática que usamos para enfraquecer o autocontrole. Eu não deveria comer fora esta noite, mas e se eu considerá-lo um jantar de negócios? Quando discutimos a confiança excessiva em nós mesmos, concentramo-nos na confiança em nossos eus passados, o eu que tomou uma decisão financeira no passado ou o eu que viu um preço irrelevante, como o preço sugerido de um imóvel. Mas também temos problemas de confiança entre nossos eus atuais e nossos eus futuros. O eu futuro de Rob confia que seu eu presente renuncia à gratificação imediata para poupar para a aposentadoria, enquanto seu eu presente confia que seu eu futuro tomará decisões mais inteligentes e desprendidas sobre poupar para a aposentadoria. Nenhum deles se mostrou confiável. Para o resto de nós, depender dos eus futuros ou passados para resistir ou ter resistido à tentação é igualmente insensato. Essas forças e as outras questões que discutimos nos levam a definir incorretamente o valor. Nossa falta de autocontrole, porém, faz com que hajamos de maneira irracional, quer valorizemos corretamente ou não as coisas. Podemos achar que navegamos por todas as armadilhas psicológicas para chegar a uma avaliação financeira racional. Mas aí, em muitos casos, nossa falta de autocontrole nos leva a agir irracionalmente mesmo assim. A luta para manter o autocontrole é como enfrentar um carrinho de sobremesas deliciosas. Após termos encarado um jantar de couve e quinoa. Ora, só se vive, e se gasta, uma vez. Não é mesmo? Dinheiro não tão fácil. Dan certa vez foi a uma conferência com inúmeras celebridades do mundo dos esportes. Muhammad Ali estava lá, e claro que era difícil não pensar no impacto de longo prazo da carreira de boxeador sobre a vida dele. Ali estava disposto a suportar a brutalidade em troca do sucesso de uma carreira de boxeador, apenas para pagar por aquilo mais tarde com os efeitos da doença de Parkinson. Não vamos julgar as decisões dele, não sabemos quais fatores ele levou em conta ou qual ciência estava disponível para ele na época ou quais outros fatores afetaram suas escolhas. Mas a vida de Muhammad Ali mostra facilmente a dissociação entre nossos desejos presentes e nosso bem-estar futuro. Na mesma conferência também estava um jogador de beisebol famoso que contou a Dan a história de seu primeiro contrato profissional.
Quando seu treinador lhe entregou o primeiro contra-cheque, para seu choque, era de uma quantia de apenas $2.000. Ele havia assinado um contrato de milhões e não entendeu por que estava recebendo tão pouco. Então ligou para seu agente, que explicou: "Não se preocupe, estou com seu dinheiro. Está seguro. Vou investi-lo para você. Assim, quando se aposentar, não vai precisar se preocupar com nada. Enquanto isso, dei a você dinheiro para gastar. Se achar que precisa de mais para viver, me diga e conversaremos a respeito." Os colegas do jogador estavam ganhando salários igualmente gigantescos, mas não tinham o mesmo agente. Assim, estavam gastando mais, dirigindo carros melhores e fazendo coisas mais caras. Mas não estavam economizando nem de longe o mesmo que ele. Agora, anos depois, a maioria está quebrada, enquanto aquele jogador e a esposa estão vivendo bem, graças a uma vida poupando dinheiro. O jogador de beisebol lançou uma luz sobre um conjunto surpreendente de fatos. Muitos atletas profissionais ganham um montão de dinheiro muito rápido. Eles também gastam um montão em pouco tempo e com frequência ficam sem um tostão logo. Cerca de 16% dos jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano, NFL, entram com pedido de falência nos primeiros 12 anos de aposentadoria, apesar dos rendimentos médios da carreira de uns $3.200.000 anuais. 9 Alguns estudos afirmam que o número de jogadores da liga sob pressão financeira é bem maior, chegando a 78%, após alguns anos de aposentadoria. De forma semelhante, cerca de 60% dos jogadores da Associação Nacional de Basquete, NBA, ficam em apuros financeiros nos primeiros 5 anos após deixarem de jogar. 10 No Brasil, muitos jogadores de futebol famosos viveram ou vivem essa situação. Existem relatos semelhantes sobre ganhadores da loteria que perdem tudo. Apesar dos prêmios poupudos, cerca de 70% deles perdem todo o dinheiro em até 3 anos. 11 Conquistar ou ganhar um monte de dinheiro intensifica os desafios do autocontrole. Com frequência, um aumento muito rápido de riqueza é particularmente desafiador. Por incrível que pareça, acrescentar uma soma colossal às nossas contas bancárias não garante que seremos capazes de gerir melhor as nossas finanças. Jeff tem uma hipótese que gostaria muito de estudar. Ele acredita que, ao contrário da maioria das pessoas, seria capaz de gerir um súbito influxo de dinheiro. Infelizmente, não. Conseguiu obter o financiamento de 7 dígitos para esse projeto, mas espera que alguém logo apoie essa importante pesquisa científica. Quase tudo na nossa cultura encoraja e recompensa a falta de autocontrole. Os reality shows focam os piores comportamentos: quem perde o controle, quem age impulsivamente, quem faz loucuras. Eles não mostram quem tem bons hábitos alimentares, por exemplo. Problemas de autocontrole estão por toda parte. Eles nos acompanham eternamente, desde o tempo de Adão e Eva e aquela maçã suculenta, ou qualquer que seja a nossa escolha do pecado original. Não apenas a tentação está por toda parte, mas está ficando pior. Pense nisto: o que o ambiente comercial à nossa volta quer que façamos? Ele se importa com o que será bom para nós daqui a 20 ou 30 anos? Com a nossa saúde, nossa família, nossos vizinhos, nossa produtividade, felicidade ou cintura? Parece que não. Os interesses comerciais querem que façamos o que é bom para eles, e já. Lojas, apps, sites e mídia social clamam pela nossa atenção, pelo nosso tempo e dinheiro de formas que são boas para eles no curto prazo e sem muita, ou nenhuma, preocupação com nossos melhores interesses de longo prazo. E quer saber? Eles sabem melhor do que nós mesmos como nos manipular. E se aperfeiçoam nisso o tempo todo. Em consequência dessas tentações crescentes, a notícia realmente ruim é que temos muitos problemas de autocontrole e provavelmente acabaremos tendo muitos mais. À medida que os celulares, as TVs, os sites, as lojas e seja qual for a próxima fronteira comercial se aperfeiçoam, também aperfeiçoam as formas de nos tentar. A boa notícia: não estamos indefesos. Podemos superar alguns desses problemas aprendendo mais sobre nosso comportamento, sobre os desafios que enfrentamos e sobre como nosso ambiente financeiro nos encoraja a fazer más escolhas. E podemos usar a tecnologia para nos ajudar a superá-los, para nos estimular a pensar em usar o dinheiro em prol dos nossos interesses de longo prazo em vez de servirmos aos interesses dos outros. Falaremos mais a respeito disso daqui a pouco. Você consegue esperar?
Tem a força de vontade de combater essa tentação de saltar mais adiante no livro em busca de soluções? Acreditamos que sim.